Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas antes disso, os judeus, na sua ignorância, disseram o seguinte: quando Jesus estava perante o Sinédrio, perante Pilatos, que o sangue desse venha sobre nós, sobre nossos filhos, não sabendo eles o que eles estavam dizendo. E muitas vezes nós, por falta de entendimento, falamos certas coisas que no futuro nos traz certas situações ruins. E depois disso, entre 60 e 70 anos depois, Jerusalém foi invadida pelos romanos. E aí cumpriu-se aquela palavra que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo foi destruído. Israel foi levada, ficou cativa, escrava de um domínio imperialista, trazendo assim. Mas, dentro de tudo isso, Jesus, na cruz do Calvário, nos seus últimos suspiros, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu fico com essa fala. E muitas vezes, irmãos, Jesus, ele se deixou ser crucificado pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados do mundo. E eu quero trazer aqui um raciocínio, uma reflexão bem clara, bem simples, sem muitos termos técnicos, para que os irmãos assimilem bem. Muitas vezes, nós esquecemos dessa palavra do Mestre. Irmãos, quando Jesus estava ali, que ele teve que dizer isso, ele teve que fazer isso aqui, ó. Erguer o seu fôlego, a sua cabeça, para que houvesse um pequeno fôlego para que ele então falasse. Só que Jesus já estava ali acometido de gangrena, de tétano, as vestes já entranhadas nas costas, porque os furos do azorrague, das pedras que perfuraram mais ou menos isso aqui sobre o corpo do Mestre. E ele, nessa força que ele teve para forçar os braços e as pernas, os irmãos não têm ideia de quão grande foi a dor que o Mestre sofreu, sem contar no peso do pecado de toda a humanidade, para ele dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a pergunta é: se o Mestre, nesse momento de uma aflição inexplicável e nunca sentida por ninguém, fez isso, nos perdoou, quanto mais nós temos que perdoar. Os irmãos já calcularam 70 vezes 7? Pega uma calculadora e você vai ver o resultado. Eu já fiz isso. E é muita coisa. É para o resto da vida. É para o resto da vida. E nós não conseguimos fazer isso. Se o teu inimigo chama você para caminhar 1 milha, vá com ele 2. O perdão, irmãos, é o carro-chefe na vida da igreja, na vida do cristão. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Sabiam disso? Nós somos pequenos cristos. Somos pequenos cristãos, pequenos servos. E precisamos seguir os passos do Mestre. Porque então que evangelho é esse que nós estamos dizendo que seguimos? Um evangelho de mentira? Um evangelho antagônico, contraditório, anátema? Não. Precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos caluniam,
aqueles que nos roubam ou nos roubam, tanto faz. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Digo isso por experiência própria. Mas seguindo os passos do Mestre, nós estamos fazendo o nosso dever. É mais do que a nossa obrigação de perdoar e de fazer aquilo que o Mestre nos ordenou a fazer. É a perdoar, é andar com aqueles que nos querem mal, é amá-los. Você não precisa estar todo dia do lado daquele que te quer mal, ou que você não é simpatizante com ele, mas precisamos deixar que o amor de Cristo, que o perdão dele entre em nossos corações. E Jesus deixou-se ser crucificado pelo nosso perdão, por nosso pecado, pelo pecado do mundo, pelo perdão de toda a humanidade, irmãos. Precisamos relembrar todos os dias o sacrifício do Mestre na cruz. E essa palavra perdão precisa ser um carro-chefe na vida de todo cristão. Perdoar nossas esposas perdoar os seus respectivos esposos, porque nós homens também não somos fáceis, não. Temos as nossas debilidades, às vezes uma certa insanidade, às vezes uma certa fraqueza, às vezes uma certa ira. Mas as mulheres também têm os seus defeitos. Mas é preciso haver perdão, harmonia. Numa gíria popular, um certo conchavo. É preciso haver isso, porque essa é a essência do Evangelho. E eu vou falar uma coisa para os amados e para você que está me ouvindo por aí. Não é fácil entrar nessa dinâmica. Para entrar nessa dinâmica do Evangelho de perdão, é preciso haver muito querer, o desejo de mudar. Isso requer renúncia, novo nascimento, maturidade cristã. O menino, quando ele nasce, ele é imaturo, correto? É uma criança, não tem ainda noção de perigo, de nada. Mas à medida que ele vai crescendo, que ele vai na fase de junior, né, irmã Sônia? Na pré-adolescência, adolescência, jovem e homem maduro, ele vai amadurecendo. E assim é a vida do crente. Quando nós aceitamos Jesus, é como a criança. Nós vamos galgando, vamos nos amadurecendo. E assim Paulo nos diz, para que possamos chegar ao varão perfeito, segundo a imagem do Mestre. Mas para isso precisamos deixar que esse processo contínuo, ele seja um processo contínuo, mais vivo. Mas para que esse processo de maturidade cristã, incluindo o perdão, ele seja contínuo em nossas vidas, nós precisamos permitir abrir o nosso coração, deixar o nosso ego de lado, o nosso eu, o nosso id, o nosso superego, que é o controle total da harmonia do eu, do homem, da sua alma, do seu coração, do seu psique, para que então o Senhor nos domine por completo. E aí nós entramos nessa maturidade de mulher idônea e de homem idôneo. Eu estava vendo um estudo sobre Sara. E como Sara foi uma mulher madura, uma mulher que perdoou, uma mulher que viveu ao lado do seu marido de uma forma assim, concisa,
sistematicamente madura. Ela pôs o que ela viveu e aprendeu na sua juventude, ela colocou em prática na sua velhice. Ela foi amadurecendo ao ponto de mais tarde o Senhor conceder-lhe o filho da promessa. E aconteceu. E para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas, precisamos adquirir essa maturidade, e começa por perdão. O nosso eu, o nosso ego sendo mortificado, deixado para trás. Mas isso não é fácil. Porque nós temos aí os 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático, ou melhor, os 3. Colérico, sanguíneo, fleumático. É 4, eu esqueci o outro, perdão. Melancólico. Melancólico, obrigado, irmão Geraldo. De vez em quando falha, viu? Não é porque eu não sei, não é porque falha mesmo. Então, nós temos, composto, cada pessoa tem um temperamento. Alguns é fleumático colérico, outros é colérico sanguíneo. Às vezes tem pessoas que têm os dois, a metade de um, a metade de outro. E isso causa um problemão terrível em relacionamentos, em lidar com determinadas situações. E aí é onde é que entra a maturidade. E aí é onde é que entra o aprendizado na palavra. Aí é onde é que entra a prática da palavra de Deus, porque aí vem o amadurecimento, vem a espiritualidade. As coisas que eu fazia quando era jovem, hoje eu não faço mais. Por quê? Porque hoje eu já posso dizer que sou um homem maduro, já estou com 52, já estou caminhando aí para a fruta cair da árvore. Mas entenderam, irmãos? Precisamos estar nessa dimensão, nessa tônica, nessa nota de vida cristã, para que possamos viver um pouco melhor. Isso é perdão. Segunda questão, o primeiro passo é perdão. Segundo ponto aí, quando nós entramos nessa dimensão do perdão, os céus se abrem. Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dimas, o ladrão da esquerda, da esquerda. Dimas, do outro estava Jéster, mas do outro lado estava Dimas. Quando nós entramos, ele se arrependeu, houve renúncia. Ele sentiu que ali ele precisava do perdão. E muitas vezes, irmãos, alguém que nos ofendeu, ou que nós ofendemos, só precisa de uma palavra: eu quero te perdoar, eu te perdoo, ou eu te peço perdão. É só essa palavrinha para que os céus se abram. Porque se nós não aprendermos, como é que nós vamos sermos perdoados pelo nosso mestre, se nós não sabemos perdoar? Amém, irmã Sônia? Como é que nós vamos requerer o perdão do nosso mestre pelas nossas falhas, pelos nossos pecados diários, se nós não perdoamos quem nos tem ofendido, quem nos tem roubado a nossa paz, quem tem nos tirado a nossa alegria? Porque quando você perdoa, o perdão vai e vem. É uma linha tênue. É uma linha de duas mãos. É ida e volta. Você perdoa, você é perdoado. Foi isso que Francisco de Assis disse na sua oração. É perdoando que se é perdoado e que se vive para a vida eterna. Francisco de Assis disse isso nas suas orações, em uma das suas orações. E eu concordo plenamente com ele. Apesar da diferença de raciocínio teológico, né? Mas era um grande frei.
Então, irmãos, nós precisamos. Terceiro passo. Primeiro, perdão. Segundo, os céus se abrem. Terceiro, aí nós recebemos a mão do Senhor em nosso favor. 1 João 19, do 26 a 27. Mulher, eis aí o teu filho, eis aqui a tua mãe. Quando Jesus estava e aqueles homens disseram para Jesus: mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus estava indo para o ato final, e disseram para ele assim: eis aí. E Jesus, o que Jesus respondeu para eles? Alguém poderia me falar? Meu pai e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia! Glória a Deus. E o primeiro passo é perdão. O segundo passo, o céu se abre. Terceiro passo é o manifestar do amor de Deus em nós e através de nós. Sabe, irmãos? Jesus, nesse texto, Jesus se deixa se crucificar, demonstrando o seu amor por nós, para nos proteger e nos resgatar do poder das trevas, de Satanás. Para a sua maravilhosa luz, nos tirando das trevas, do reino das trevas, e nos trazendo para o reino da luz. Mas Jesus, nesse texto, Jesus dá uma recomendação para sua mãe, né? Dizendo-se, nos deixando a entender que o perdão faz parte da fraternidade, da grande família de Deus. E aqui está uma grande família de Deus. Aqui é uma fraternidade, é uma assembleia, um ajuntamento de pessoas, de irmãos, de ovelhas, nascidas de novo da água, do Espírito. Essa essência que hoje eu vos estou falando precisa estar entranhada no nosso ser. Isso precisa ser prático ou prática diária. Porque nós estamos fazendo somente a nossa obrigação, o nosso dever, seguir os ensinamentos que o Mestre nos deixou, seguir os seus passos, o seu exemplo. Em contrapartida, eu confesso para os irmãos que não é fácil. Eu não queria ter o entendimento que eu tenho hoje. Porque a responsabilidade triplica, né, irmão Sebastião? O compromisso, ele fica 4 vezes maior. A obrigação quadriplica. A responsabilidade... Dura para os mestres, né? Diz a palavra. A responsabilidade é tríplica, quadriplica. Mas estamos caminhando para viver essa maturidade. Quarto ponto. Não podemos substituir isso. E Jesus, lá em Mateus 27, 46, ele clama ao Pai e diz: Lama, 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 sabactane. Que palavra forte. Deus meu, por que me desamparaste? O pecado da humanidade foi tão pesado das costas do Mestre que o Pai fez isso. Mas, quando o Mestre disse, consumato est,
no latim, o consumado está, o pai novamente abriu os braços para o filho. E o pai então perdoou através do sacrifício do Filho do Senhor Jesus, nosso Mestre, na cruz do Calvário. Estabeleceu o perdão para mim, para você, para toda a humanidade. E Ele está sentado hoje à direita de Deus Pai, digno de toda a honra, de toda a glória. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora ali o Pai renegou todo o pecado da humanidade. Mas quando o Filho clamou pelo perdão do Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, o Pai novamente abraçou o Filho e o Filho disse: consumado está, Pai. O perdão está aí. Agora, Pai, eles vão fazer o que eu vos ensinei. Eles vão amar, eles vão perdoar, eles vão aceitar o seu próximo do jeito que ele é ou como ele está, e através do perdão deles, Pai, eles viram em mim, os outros também serão perdoados e aprenderão a perdoar e aprenderão a amar como eu vos amo e vos amei, Pai. Não está escrito isso na Bíblia, é um raciocínio meu. Sabe, irmãos? A gente vê isso lá em 2 Coríntios 5:21, que Jesus ele deixou-se crucificar no nosso lugar. Ele nos perdoou e continua nos perdoando. Porque nós pecamos, nós erramos. Pensamentos, palavras ásperas, torpes, às vezes até promíscuas, xingamentos, é o mesmo que torpes, palavrões, é o mesmo que torpes, às vezes maldizemos uns aos outros, parentes, colegas. É preciso haver mudança em nós. É preciso haver mudança. Isso requer maturidade cristã, envelhecimento na fé. Não se põe vinho novo em odre velho. Primeiro preciso renovar o odre, isso aqui, ó, coração, para depois o Espírito Santo ir enchendo, fazendo morada, renovando as forças, aplainando o terreno, cultivando, para que os frutos do Espírito brote e produza frutos, para que o perfume do nosso Mestre atinja o vizinho, o neto, o bisneto, o tio, a tia, o primo, o irmão, o filho rebelde, que não quer nada com a igreja. Ontem eu tive uma experiência muito boa. Muito boa. Né? A minha filha dizendo para mim: pai, ora por mim, porque eu estou orando a Deus para Deus me dar um esposo para me casar, para me ser feliz. Eu fiquei assim, maravilha. Falei: minha filha, isso já é uma resposta minha das madrugadas. Então, irmãos, a gente vai plantando para que nós possamos colher. Perdão. Perdão traz maturidade. E o que é maturidade? Alguém poderia definir para mim? Atilânio, irmão Sebastião, irmã Sônia, irmão Geraldo, qualquer um de vocês aí pode levantar a mão e falar. O que significa a palavra maturidade? Ser uma pessoa madura, que tem maturidade. O que é isso?
experiência adquirida, né? Cotidiano, foi aprendendo, chegou a um ponto do grau de uma maturidade normal, de conhecer e entender. De uma certa sabedoria, de conhecimento, né? E prática. Precisamos amadurecer na fé, irmãos. Precisamos. Sabe por quê? Porque a igreja vai crescer uma igreja, você vai crescer um cristão sólido, firmando os pés na rocha que é Jesus, a pedra principal da igreja, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nossos pés precisam estar firmados em Jesus, para que assim adquiramos maturidade, experiência diária com Deus, para que as pessoas vejam tudo isso. Quinto ponto, aí vem a nossa redenção. Através de tudo isso, vem a nossa redenção. Quando Jesus disse em João 19, 28, tenho sede. Jesus morre de sede para dar água da vida para mim e para você. Tiraram do seu lado, água significa vida. Viu aí? Sangue, transformação, redenção. Vida e redenção. Tudo. Vida e redenção. Quando Jesus diz, tenho sede, no capítulo 19 do Evangelho de João, tenho sede. Então Jesus morre de sede para nos dar a água da vida. Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá o quê? Sede. E a ansiedade, eu tenho certeza que Jesus, o que Ele mais quer é pessoas remidas da sequidão, da falta de perdão, da falta de amor. O maior pecado do mundo hoje é a falta de perdão. E Jesus nessa noite está nos ensinando aqui que nós sejamos amorosos, benignos, uns para com os outros, para com nossos amigos, até mesmo inimigos. Aprendamos a perdoar para que possamos alcançar o perdão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque é perdoando que se é perdoado, que se vive para a vida eterna. Assim disse Francisco de Assis. Estou usando o exemplo dele nessa fala, nesse sermão nesta noite, usando como exemplo. Então, irmãos, sexto ponto, aí vem a consumação do perdão, da nossa redenção. Quando Jesus disse, está consumado, como eu havia falado, João 19, 30, Jesus ele fica satisfeito ao ver consumado toda a sua obra de perdão na terra. A obra da redenção, a sua vitória sobre a morte, para que assim nós fôssemos perdoados e em seguida, seguindo os seus passos, pudéssemos também pregar o seu perdão àqueles que precisam conhecer o perdão do Pai e do Filho, e ao mesmo tempo também perdoar aqueles que nos ofendeu, que nos agrediu, que nos caluniou, que nos difamou, que nos entristeceu. E para encerrar, Jesus ele contempla tudo isso, o mundo remido pela sua morte, a sua missão cumprida.
na cruz, nos ensinando o valor do perdão, o valor de uma alma, o valor de uma vida. E a Igreja do Senhor tem essa missão de viver o perdão e de passar o perdão para aqueles que nunca sentiram o que é ser perdoado, o que é ser amado, o que é ser querido. Isso em prática. A Igreja do Senhor precisa ter essa tônica, essa nota principal na vida dela. É como uma orquestra. Se uma orquestra tira uma música e tem uma nota fora, a melodia vira um fracasso. E a nota principal hoje aqui é perdão. Perdoarmos para que possamos ser perdoados. As pessoas precisam sentir e experimentar o perdão de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus e o nosso perdão e o nosso amor para com elas. Jesus expirou na mão do Pai para nos ensinar a viver e morrer. E perdoar é morrer para nós mesmos. Perdoar é morrer o velho homem, a velha natureza pecaminosa. O mundo precisa conhecer esse amor, esse perdão. Está faltando isso hoje na humanidade. O amor desapareceu, o perdão desapareceu. E nós, como pequenos cristãos em Cristo Jesus, seguidores dos passos de Jesus, precisamos perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós revelamos que nós somos perdoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E aí aqueles que são perdoados por nós vão querer também experimentar esse perdão que nós experimentamos, que a Igreja do Senhor experimentou. Os irmãos concordam comigo? O raciocínio está correto? Nós precisamos disso. Isso precisa ser a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós coloca uma coisa nos seus corações, porque eu já coloquei isso no meu. Nós aqui estamos de passagem. Isso aqui não é a nossa terra natal, não é a nossa pátria. Ou é condenação, ou é salvação. E para entrarmos no reino eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, precisamos colocar a palavra dele em prática. O primeiro passo é perdão. Perdoar porque fomos perdoados. Precisamos devolver o que recebemos. De graça recebeste, de graça dai. Jesus, ele reina no mundo espiritual para isso. Ele reina, ele veio para que o reino espiritual da vida eterna fosse aberto para nós, para toda a humanidade, através do seu perdão na cruz do Calvário. Consumado está. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí, as portas dos céus foram abertas para nós. Então, vamos ter também esse canal dessa porta para aqueles que precisam experimentar o perdão de Deus, uma vez que nós também experimentamos. Amém? E para encerrar, são 7 palavras completas da salvação. São 7 palavras completas do perdão. Por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos lava de todo mal, de todo pecado e nos concede a vida eterna aqui e nos céus. Mas para isso, precisamos aprender a receber o perdão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e apresentar também esse perdão àqueles que nos cercam. Hoje eu estava em casa agora de tarde, o Espírito Santo de Deus cobrou no meu coração. Chegar em casa eu vou perguntar isso para Marilene. Eu ainda não preguei salvação para minha sogra, e o Espírito Santo de Deus me cobrou. Eu vou perguntar para Marilene: vem cá, você e o falecido apresentou Jesus para sua mãe? Porque senão eu vou ter que fazer isso. Eu estava em casa hoje, gostaria de se essa senhora parte para a eternidade.
Eu estou todo dia com ela e ainda não falei da salvação. Eu já não problema nisso. Eu estava agora, antes de eu vir para cá, eu pensando nisso. Chegar em casa agora, eu vou perguntar, vem cá, o falecido pregou a salvação para sua mãe. Se ela não fez isso, eu vou lá no hospital fazer isso. Preciso fazer isso para que o sangue dela não venha sobre a minha mão. E queira ou não, hoje ela faz parte da minha família. Preciso fazer isso. E você precisa fazer isso. É um dever nosso. Que nesta noite nós possamos apresentar como fomos perdoados. Possamos perdoar aqueles que nos ofendem, que nos ofenderam. E apresentar esse perdão do Pai, de Deus Pai, do Filho, Deus Filho, do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, para aqueles que estão precisando urgente de um perdão. Perdão de Deus e até mesmo aqueles que te ofenderam, do seu perdão. Amém?